Senhores, sejam bem-vindos novamente. Hoje vamos falar sobre um assunto chato demais. Aliás, eu acho de grande importância e quase nenhum jurista nesse país ou quem lida com o judiciário reclama. Poucos são os que reclamam e quando reclamam ainda são barrados, são menosprezados e jogado num canto, sem que as entidades de classe, principalmente a nossa da advocacia, não nos represente, não nos ajude, né, a termos aí uma eficácia maior em nosso trabalho. O que eu estou dizendo a vocês é sobre o maldito do passaporte dessa picada maldita, né? O que acontece? Nós, advogados, partes, testemunhas e tudo mais, somos obrigados à apresentação de tal documento. Tal documento que comprovadamente já é dispensável na grande maioria do mundo. Mas os tribunais ainda obrigam que nós, advogados, promotores, servidores, partes, tenhamos que apresentar essa insanidade. Comprovado já é por grande parte da medicina, só que divulgar isso ninguém divulga, de que o contágio, a transmissão, nada foi impedido através da picada. Mas o que acontece? Você criou um regulamento interno aonde os nossos direitos fundamentais foram praticamente esquecidos, jogados às traças. Então isso me deixa extremamente chateado, por quê? Porque quando você é um operador do direito quanto eu, você vê impedido o direito de um advogado a trabalhar, de um servidor a trabalhar, de uma parte ser atendida, impede-se a justiça aos que precisam da justiça, e assim a coisa vai caminhando. Já estamos aí com 2 anos e pouco dessa loucura, e a loucura prevalece. Temos leis como a Constituição Federal no seu artigo 5º, nós temos leis no Código Civil, nós temos o Código de Nuremberg, que é um código internacional, né? que proíbem esse tipo de segregação. Mas o que acontece? A segregação continua e as coisas continuam a andar como se nada estivesse acontecendo. Então deixo aqui meu profundo protesto contra tais decisões, deixo aqui a minha indignação com relação aos tribunais que ainda exigem esse tipo de documento segregador, e deixo aqui a minha total revolta com relação à nossa classe política por nem cogitar o assunto, ok? Vendo vários textos de alguns amigos aí, alguns conhecidos e alguns operadores do direito, me deparei com um texto aqui do senhor Dr. Misael Isidoro Belo. Gostei muito do texto dele. Demonstra com simplicidade o que eu estou dizendo para vocês, é a revolta que existe de nós advogados com relação ao que está acontecendo e que não temos uma previsão de retorno à normalidade. O Dr. Misael é sócio da MIB Advogados. Vamos ao texto dele, de uma simplicidade e ao mesmo tempo extremamente instrutivo. Abre aspas. Não vou relativizar a gravidade da doença, tampouco colocar em dúvidas as intenções dos agentes públicos e a eficácia das picadas contra a doença. Mas a exigência do passaporte em fóruns e tribunais, na prática, acaba dificultando o acesso à justiça, contrária à lógica e vai de encontro aos preceitos constitucionais e normas legais. Infelizmente, no Brasil, tudo costuma ser feito às pressas e quase sempre nenhum estudo prévio.
e acaba trazendo situações práticas, no mínimo tragicômicas. Um exemplo disso foi o início de um processo eletrônico. Em muitos casos, houve tão somente a implementação dos sistemas de peticionamento eletrônico, sem quase nenhuma alteração nas centrais de dados, nas equipes técnicas ou na capacidade de processamento. Assim, de uma hora para outra, o sistema do TJ São Paulo, por exemplo, que era utilizado pelos advogados, quase sempre para consulta dos andamentos processuais, passou a receber diariamente milhares de arquivos de processos eletrônicos, causando quedas e lentidão nos sistemas. Apenas posteriormente e gradativamente a situação foi sendo resolvida. Muitos tribunais de justiça estaduais, como o do estado de São Paulo, nessa altura, já não mais exigem o passaporte para a entrada do público, incluindo funcionários, partes, servidores, magistrados e advogados. Porém, os fóruns e tribunais de competência federal, incluindo os que integram a Justiça do Trabalho, gente, é inacreditável isso. Ainda exigem a comprovação da picada contra a doença, além do uso de máscaras para ingresso do público em seus prédios. Me parece que essa parte da máscara foi tirada alguns dias atrás, tá, gente? Um advogado, por exemplo, que atue tanto na área criminal quanto na área trabalhista, ou ainda um advogado correspondente, pode muito bem entrar no Fórum Criminal da Barra Funda sem ter que apresentar comprovante da picada, nem usar máscara. E após caminhar por uns 200 metros e ingressar no Fórum Trabalhista da Rui Barbosa, no qual será exigida a comprovação da picada e também o uso da máscara. Um absurdo isso, gente. O mesmo vale ao público. Numa reclamação trabalhista em que for necessária perícia ambiental, muito provavelmente durante a perícia estarão presentes as partes, advogados e perito, todos sem máscara, e na audiência as mesmas pessoas estarão presentes usando máscaras, e em casos em que a testemunha se recusa a comparecer, sendo necessária sua condição coercitiva, como é que eu faço isso? Ela pode ser conduzida a contragosto da sua casa ao fórum, e lá chegando bastará informar que não sofreu a picada, não, para essa doença, e não poderá entrar? Qual é o sentido disso? Nunca ocorreu nada similar com outras doenças. Tuberculose, para dar um exemplo, é uma das mais contagiosas, e muito mais grave que essa doença em específico. E nunca houveram restrições por decorrência de tuberculose, como estão ocorrendo devido a essa doença. O mesmo se aplica a outras pandemias recentes, como a pandemia da gripe H1N1 em 2009 e o surto do ebola em 2014. Nenhum estudo indica que restrições de entrada de pessoas sem comprovante de picada e o uso de máscaras em fóruns e tribunais de competência federal trazem qualquer benefícios contra essa maldita doença. Não existem esses estudos. Mas trazem efeitos contra direitos dos cidadãos, isso traz, que buscam o Poder Judiciário para a solução da sua demanda. Não só com o já mencionado óbice a produção de provas e testemunhas, como não raramente pessoas que são partes em processos judiciais e não conseguem comparecer a um ato por não terem tomado a picada, o que pode se dar inclusive por razões de ordem médica, porque pode ter um atestado médico que o proíba de ter feito isso, acabam sendo prejudicadas com um arquivamento do processo, declaração de revelia ou confissão. E isso, como dito, sem respaldo em lei. Um juiz prejudica o direito de uma parte por ela não comparecer em audiência por ter sido impedida de entrar no fórum por não ter comprovante da picada contra a doencinha. Pode muito bem estar cometendo o crime previsto no artigo 33 da Lei do Abuso de Autoridade. O mesmo pode ser aplicado a presidentes de tribunais que elaboram portarias proibindo a entrada de pessoas sem comprovante de vacinação contra a doença em sede de fóruns e tribunais.
Tudo isso vem sendo feito sem nenhum estudo e sem nenhum respaldo legal. Os políticos que deveriam atuar contra tais arbitrariedades evitam ao máximo falar da questão, estando mais preocupados em não criar atritos com o poder judiciário, com o receio de sofrerem algum tipo de revés em ano eleitoral. Enquanto isso, a população segue desamparada dentro de um estado de anomia, no qual, em diversas situações problemáticas concretas, causadas pelas arbitrariedades, nem mesmo os juízes sabem o que fazer. Como diria um amigo nesta celeuma toda, até os magistrados estão mais perdidos que os filhos de prostitutas em Dia dos Pais. Nunca foi fácil ser advogado no Brasil, mas a cada dia que passa a dificuldade aumenta gradativamente e vai beirando o impossível. Fecha aspas, senhor Misael Isidoro Belo, doutor. Perfeito texto do doutor Misael. Porque, senhores, estamos vivendo uma aberração. É uma aberração. Esse meu vídeo aqui provavelmente vai dar repercussão, mas a repercussão que deveria dar é a indignação nas pessoas de estarem sendo submetidas a tal situação. Existem universidades ainda dentro do país que estão obrigando ainda a comprovação disso. Recebo ligações aqui no escritório quase todos os dias de quase todo o país dizendo, olha, não quero fazer parte do experimento e meu filho passou na universidade X, Y, Z e precisa entrar. E nós temos que entrar com a medida judicial cabível para tentar fazer esse menino não perder o ano de uma universidade. Isso é inacreditável. E se essa loucura acontece com nós advogados, com servidores, com todos que lidam com a justiça, imagine com vocês que são seres normais, entre aspas, né? Um cidadão procurando os seus direitos não tem o direito de procurar se não foi picado. Onde nós estamos vivendo? Voltamos à Gestapo? As pessoas não picadas vão fazer o quê? Vão ter uma estrelinha amarela no peito também? Para discriminar, sendo que picado ou não picado, a transmissão e o contágio é o mesmo? Já está aí na literatura médica, existem 200, 300, sei lá mais quantos trabalhos científicos sobre isso. A imprensa não vai falar isso. E enquanto isso, nós vivemos há mais de 2 anos sendo submetidos a um estado de segregação. Onde está a OAB que não ajuda os seus advogados? A única coisa que eu vejo da entidade OAB é cobrar uma mensalidade absurda e, ao mesmo tempo, fazer palestrinhas toda semana, né? Palestrinhas para a inclusão social, palestrinhas para a educação corporativa, palestrinhas para não sei o quê. E quantos advogados estão sendo impedidos de trabalhar e a OAB não está ajudando? Pergunto a vocês, advogados, que estão escutando esse meu vídeo hoje, ou vendo. É uma indignação só com o que está acontecendo no nosso país. Aconteceu no mundo? Dane-se o mundo. Nós estamos no Brasil, aqui nós temos que tomar providência. Os advogados têm que largar a mão dessa covardia e brigar pelos seus direitos. A legislação está aí. Tem lei que impede tudo isso. E hoje nós vivemos a insanidade jurídica onde uma conversinha está acima da lei. Por quê? Porque um tribunal superior resolveu que o cor-de-rosa é preto. Então, beleza. Então tá tudo certo. E ninguém vai brigar. E vamos continuar vivendo na insanidade? É inacreditável. É inacreditável. Eu digo para vocês de todo o meu coração que é lamentável. Como diz aqui o doutor Misael, ser advogado nesse país nunca foi fácil. Mas agora está praticamente impossível. Porque nós temos que brigar contra os direitos, a favor dos direitos fundamentais que estão escritos numa Constituição que foi promulgada em 88 e que está lá e tem que prevalecer. Mas não, o que acontece? As pessoas, o que prevalece são histórias, interpretações
as mais absurdas possíveis, e nós continuamos vivendo dentro de uma segregação sem noção, sem lógica, sem legalidade. Lamentável. Lamentável que esse país, que ainda se chama de democrático, possa estar vivendo uma situação dessa. Talvez o dia que deixar de ser uma democracia de fato e de direito, não possamos estar falando isso e vamos ter que nos submeter a tudo isso. Mas por enquanto é uma democracia. Por enquanto ainda podemos brigar pelos nossos direitos. Por enquanto nós temos direitos fundamentais e nós temos direitos individuais. Esse papinho do direito coletivo está acima do individual é socialista que gosta de falar essa idiotice. Eu quero ver o dia que alguém abrir a porta da tua casa para colocar mais 5 elementos lá, porque cabem mais 5 elementos. E isso é a favor do social, né? Eu sou a favor do social, tá? Quando tem mais 5 dentro da sua casa, onde caberiam só você e sua família, os seus 4, porque cabe todo mundo ali. Então vamos fazer uma divisão daqui, né? Todo mundo agora vai ser igual, por baixo. Lamentável que isso ainda esteja ocorrendo, lamentável que nós estejamos sendo impedidos de exercer os nossos direitos individuais. Cláusulas pétreas da Constituição só está no nome, porque de pétrea mesmo não tem mais nada, está todo mundo fuçando nisso. E nós, advogados, deveríamos ter vergonha na cara e lutarmos contra isso. Bom, gente, desculpem o desabafo, desculpem o pequeno vídeo, mas algumas coisas irritam de uma tal forma que o tio do churrasco aqui fica doido, tá? Fica doido, porque é inacreditável a impossibilidade de trabalho de sei lá de quantas pessoas nesse país, que são centenas, milhares de pessoas que não conseguem trabalhar, não conseguem estudar, se não for muito mais esse número, em razão de uma imbecilidade. Gente, vamos parar. Está na hora de refletir e de brigarmos pelos nossos direitos. Tá bom? Meu muito obrigado. Fiquem com Deus.